Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. O pessoal almoçou bem. Boa tarde a todos mais uma vez, aos que estão aqui presentes e a todos aqueles que nos estão a seguir diretamente nas redes sociais. Sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez neste encontro semanal em que vimos aqui apresentar um tema à luz da doutrina espírita, um tema que foi preparado por alguém que fez o favor de estudar e que vem trazer esse conhecimento a todos nós, de forma a termos ocupado aqui um bocadinho do sábado para fazer a continuidade da aprendizagem da vida. Enquanto uns se divertem, o nosso divertimento aos sábados à tarde é aqui na Casa Espírita. Venham à Casa Espírita porque o ambiente é muito mais fraterno e estamos aqui envolvidos pela esfera da espiritualidade. Bem, não como um ritual, normalmente quando começamos os nossos trabalhos, começamos em agradecimento não só por a oportunidade de estarmos aqui todos em conjunto e elevar o nosso pensamento até Deus, porque é por Ele que aqui estamos, e cumprimentar a equipa espiritual que anteriormente já preparou todo este ambiente, aos nossos guias que nos guiaram até aqui, e que a espiritualidade superior nos possa envolver a todos com a sua luz, com as suas vibrações de amor, de maneira que possamos estar todos imbuídos do conhecimento que vai ser aqui transmitido, que ajude também o palestrante que está nomeado para hoje. Agradecer a Jesus que nos envolva a todos neste espaço, não só nos que estão aqui, mas também todos aqueles que estão lá em casa e que nos estão a visualizar no seu lar ou de sítio qualquer, em calmaria. Então temos aqui o nosso amigo Capinha, que vem das Caldas da Rainha, da Associação Cultural Espírita das Caldas da Rainha, que vem-nos apresentar um tema, como eu já disse, à luz da doutrina espírita. Já é habitual, é o nosso convidado, já é habitual aqui da nossa casa. Seja bem-vindo e boa palestra. Muito obrigado. Obrigada, Márcio. Então vamos agora só pôr aqui, com licença. Vamos aqui pôr e vai passando aqui na seta para trás, está bem? Ora, muito boa tarde a todos, aos presentes visíveis e aos presentes invisíveis, e a todos os companheiros que de alguma forma nos estão a ouvir em qualquer parte, na praia, em casa, em qualquer lugar. Hoje ouve-se e vê-se pelo telemóvel em qualquer circunstância. Muito obrigado a todos os internautas e vamos fazer aqui uma apresentação de um pequeno estudo que eu realizei sobre criações mentais ou formas de pensamento. Isto é um tema muito rico e muito abrangente, mas nós vamos tentar transmitir aquilo que nos apraz e que estudamos. Portanto, o que é que são formas de pensamento? As formas de pensamento são criadas na mente, não é? A nossa mente é o nosso poder executivo, portanto, é o criador de tudo. E nós somos fortalecidos por ela, por todos os pensamentos, se forem positivos, e também somos rebaixados ou envolvidos por pensamentos menos bons que nos causam N problemas. Ora, criações mentais são imagens, formas e impressões que surgem da atividade da nossa mente através do pensamento que nós criamos sobre os mais diversos assuntos e que ficam impregnados em nós e em todo o ambiente em que nos rodeia e da nossa vida em particular. Portanto, elas são verdadeiras manifestações do pensamento com capacidade para influenciar não só o mundo físico, como o mundo espiritual. Depois podemos perguntar, então, mas como é que nós vamos influenciar o mundo espiritual? Muito simples. Quando nós pensamos em alguém das nossas afinidades que partiu para o outro lado, nós estamos em sintonia com esse alguém, e os pensamentos que nós levamos lá, se forem positivos, diz no livro
o tibetano dos mortos, que sai como uma névoa de paz, de serenidade, pétalas de flores e desse género. Se for com um pensamento daqueles negativos, quando a gente normalmente tem, por causa das heranças, que quem fez tudo mal foi quem já partiu e tal, por aí fora, chega lá como um camarinheiro que sai aquele pedaço gelado que cai nessas pessoas. Portanto, é muito importante o controle dos nossos pensamentos quando falamos de tudo, especialmente dos que já partiram, que não têm corpo físico. Ora, as criações mentais são construções da alma, não é qualquer coisa. Isso é uma construção da alma ou do espírito, que ganham forma através dos nossos pensamentos. Isto é como uma bola de neve. Se nós tivermos uma bola de neve na Serra da Estrela, ela vai se transformar, passado alguns metros à frente, já tem um diâmetro muito grande, e o nosso pensamento é igual. Eles utilizam-se da matéria fluídica, portanto, nós pensamos no ar, no astral, temos a matéria fluídica, que é aí que o pensamento gera e que faz todo o seu trajeto. Pode compor aquilo que o pensamento que nós elaboramos, né? Portanto, tudo isso, através das nossas emoções, ele pode ser maior ou menor, prejudicial ou benéfico. Isto está no livro de Kardec, na Gênesis, de capítulo 14. Isto é só um pequeno excerto, quem quiser estudar a fundo, pode ler. Elas têm efeitos, essas criações mentais. Ora, refletem nos nossos pensamentos, elas têm as características semelhantes àquilo do ambiente que a gente cria. Se a gente cria um ambiente de luz positivo, se a gente imagina que está a encontrar uma pessoa que já não vê há muito tempo e a abraça com todo aquele fervor, nós criamos um pensamento. Se nós encontramos aquela pessoa, que temos uma ideia daquela pessoa que nos prejudicou, imaginemos o teor do pensamento que chega a ela, né? E tanto essas criações mentais manifestam-se através do físico e do fenómeno psicofísico. São criações da mente que podem ter forma de seres, objetos ou ambientes. Muitas das vezes, nós já ouvimos falar, especialmente as pessoas que procuram a casa espírita, que veem em determinado sítio objetos e que depois desaparecem, que veem animais descomunais que não são normais da nossa vida, e esses animais são objetos que aparecem e desaparecem. Portanto, em determinados ambientes dizem que veem determinados objetos ou até determinadas coisas que são formas de pensamento. Muitas vezes não são espíritos, são formas de pensamento criadas pelo homem e que elas evoluíram de tal maneira e continuam no espaço. Portanto, que as nossas formas de pensamento podem durar anos na atmosfera fluídica. Por exemplo, na zantropia. Na zantropia, quando nós partimos para o outro lado, nós temos através do pensamento em que fixamos determinados, nós podemos tornar-nos animais. A nossa influência, consoante aquilo que nós idealizamos durante a vida, aquelas formas de pensamento que nós não conseguimos desfazer, ela depois pode se manifestar do outro lado, e a gente no livro Espíritas encontra isto a cada passo, né? O Kardec também no capítulo 14 fala disto. Elas têm origem no pensamento, porque o pensamento é um fluxo energético do campo espiritual, portanto, em que é originário do fluido cósmico universal, que é tudo. Esta mesa é fluido cósmico universal, este computador nós somos feitos do fluido também, e os nossos pensamentos são trazidos daí também desse fluido. Ora, eles têm ondas e raios. Portanto, quando emitimos um pensamento, ela emite uma onda e emite ao mesmo tempo um raio. Que nos animais também têm. Os animais, só que é numa frequência mais baixa e são descontínuos, não estão. Agora, na mente humana, estas formas de pensamento com ondas podem ser ondas médias, longas ou curtas, consoante a frequência que nós lhe aplicarmos.
Os espíritos também utilizam estas formas mentais do fluido cósmico universal para construções, inclusive de cidades no astral, de imagens, quando os espíritos lá chegam. Por exemplo, no livro Libertação, fala lá um determinado grupo de espíritos que foi e que estava habituado a uma alimentação à base de carne, e então naquele houve alguém que, através da mente dos espíritos de lá, materializaram no prato deles carne, tal qual como eles comiam na Terra. Está no livro Libertação. Portanto, os espíritos também utilizam das formas mentais, das criações mentais, para fazer isso. Nós utilizamos as criações mentais controladas sempre pelo mundo espiritual para interferir sobre os recursos que o planeta tem, né? Ora, as ondas são oscilantes e eletromagnéticas, isto já é um bocadinho da física, diferenciam-se pelo comprimento e pela distância, em virtude de serem mais rápidas ou mais longas. Portanto, elas criam efeitos psíquicos de acordo com o nosso estado mental. Se nós estivermos ligados a um determinado pensamento, é aquele pensamento que cria. Por exemplo, quando nós fizemos uma viagem há meia dúzia de anos atrás, encontramos um grupo de amigos, começámos a conversar de viagens na sequência. Quando nós dissemos, eu fui a tal lado, a gente mentaliza logo o lado em que está e fotografa. Aquela fotografia faz parte do nosso perispírito, como já vamos ver à frente. Portanto, tudo isto, está aqui um bonequinho só para simbolizar o que são ondas. Isto está no livro Mecanismos da Mediunidade. Ora, o pensamento é tal e qual como um rádio, com uma antena de rádio. Nós temos a sintonia como os rádios têm, a gente muda de estação, muda, e o nosso pensamento também, consoante aquilo que nós fazemos, é a estação que nós também utilizamos. Então, é isso, somos emissores e receptores ao mesmo tempo. Quando nós pensamos ou falamos, lançamos no espaço, porque a nossa voz e o nosso pensamento não fica só, fica em todo o ambiente. Nós lançamos em nosso torno, especialmente à nossa volta. E essas substâncias têm raios e ondas mentais que são projetadas também nas vibrações de igual teor, ou seja, consoante elas sejam as nossas vibrações mentais, assim elas atingem os patamares. Quando a gente faz uma oração sentida, como estava aqui a passar há um bocadinho aqueles slides, que a oração sentida e que chega a Deus, então nós, quando fazemos uma oração sentida, temos de colocar um teor elevado. Ora, essa forma de pensamento ou essa criação mental está a chegar a um determinado patamar. Quando a gente temos a falar de raios e coriscos, a gente imagina onde é que a gente vai ter, não é? Portanto, tudo isso somos nós que criamos. Tais substâncias de natureza mental têm densidade, peso, cor, cheiro, consistência e existência real. Portanto, tudo os nossos pensamentos têm. A gente às vezes admira-se de tomar banho e passado um bocado já cheira mal. Os nossos pensamentos têm, porque fica acumulado no nosso corpo. Se ele sai de nós, e somos nós os criadores que está ali. Portanto, tem a cor e tem esta existência e o cheiro. São os chamados elementais artificiais, por muitos grupos esotéricos, criações da dimensão do pensamento que flutuam e gravitam em torno de nós, em torno de quem os gera, não é? E que são produzidos na atmosfera como, portanto, é uma corrente eletromagnética que anda à nossa volta, e muitas vezes nós sentimos até um arrepio, uma dor de cabeça e não sabemos do que é que aquilo é. Muitas vezes é um pensamento que a gente teve há uns dias atrás, que ele ficou agregado ao nosso campo, e naquele momento houve alguém que teve um pensamento até a longa distância igual e teve ressonância. E a gente leva como um choque, mexendo numa ficha de eletricidade, porque está tudo ligado. Ora, ele determina a atração, o pensamento determina a atração mental, porque é a força do verbo, que a gente fala, ou do campo mental, do pensamento, que determina a atração, porque nós determinamos a atração daquilo que pensamos ou falamos. Isso cria uma forma de pensamento.
análoga àquilo que nós fazemos, que nós, mesmo que as pessoas estejam a distâncias bastante grandes, portanto, essas substâncias mentais, elas têm ressonância. Mesmo que a gente não conheça, nem nunca venha a conhecer essa pessoa, portanto, existe ali uma atração mental, porque a criação ficou na atmosfera. Da união de tais formas e criações mentais surge a sintonia e a atração que fazem com que essa corrente mental ganhe força, intensidade, porque todo o pensamento atrai outros da mesma igualha, está no livro Ação e Reação. Portanto, tudo isto faz parte da lei divina, não é nada abstrato, nem é nada que o homem possa acabar com uma guerra ou com qualquer coisa. Isto faz parte da lei divina, sempre fez e sempre fará. Ora, e o que é que são formas de pensamento? Temos estado a falar em criações mentais e formas de pensamento. Formas de pensamento são criações que nós fazemos, que ficam agregadas ao nosso campo áurico e que podem despoltar a qualquer momento. Quantas vezes é que a gente está com uma paz ou e encontra alguém que só por uma frase a coisa dispara de tal maneira que o gatilho, que aquilo... Tudo isto, porquê? Porque essas formas de pensamento ficam agregadas ao nosso perispírito. E diz, creio que é o Ernesto Bozano, diz que essa forma de pensamento está em nós, no nosso campo perispírito, como seja uma bateria. Ele até dá lá o exemplo de uma bateria de um carro. Suponhamos que nós temos o carro há uma semana na garagem, vamos lá, damos lá a chave, ele pega logo. Isto é tal qual como uma forma de pensamento que nós estamos agregados. Nós fomos ali no trânsito, na rotunda, se alguém nos chamar mal da nossa mãe, até o carro voa, né? Portanto, disparou, porque nessa forma de pensamento estava lá agregada no nosso campo áurico. Cada pensamento produz uma forma que quando visa outra pessoa, esta ainda é mais complicada, quando ela visa outra pessoa, ela vai direta como uma flecha. Por isso, é preciso muito cuidado com o nosso pensamento. E se é nosso, ele continua aqui à nossa volta e muitas das vezes nós deitamos-nos com aquele pensamento menos bom e dás volta para a direita e volta para a esquerda e não adormeces, porque aquilo funciona em campo, em circuito fechado, e quando nós nos libertarmos dele. É isso. Quando a gente emite uma ideia, diz o Ernesto Bozano, passamos a refletir as ideias semelhantes que corporificam com a intensidade correspondente da nossa insistência. Quanto mais a gente lhe der valor ao pensamento, maior ele é a sua flutuação à nossa volta. Portanto, o poder dessas formas de pensamento, elas têm um poder extraordinário e nós sabemos disso. Quando uma forma de pensamento é má, ela pode tornar-se maléfica e durar anos. E a gente sabe que há espíritos, como para o mundo espiritual, que de tal maneira revoltados com uma situação que eles aparecem na casa espírita como leões, que ainda não conseguiram libertar-se disto. E são formas de pensamento que ajudam. Só vem aquilo, só vem o outro. Às vezes o outro já reencarnou, já tem uma vida aí e eles continuam ali pregados na mesma situação que tem que o matar, tem que fazer A, tem que fazer B, porque ele fez A, fez B, fez não sei quantos. Portanto, a forma de pensamento, ela pode durar anos. Formas de pensamento deste tipo também possuem a aparência de entidades vivas e animadas a gravitar em torno do pensamento. Muitas das vezes as pessoas pensam que estão obsidiadas, mas não é obsessão. É o próprio pensamento deles, a forma de pensamento que fica agregada ao campo áurico deles e aquilo, como ela é animada, quanto mais ele a sustenta, mais ela está ativa e causa certos problemas que muitas das vezes não é obsessão.
podem ser facilmente confundidas pelas entidades espirituais ou pelos médiuns como seres vivos. Também pode acontecer muitos médiuns videntes parecer seres vivos, porque ao fim e ao cabo aquilo tem vida, funciona à nossa volta, né? São ideias projetadas pela mente humana e materializadas no mundo espiritual que se mantêm ativas pela força e sustentação dos nossos pensamentos. Quem criou o pensamento continua a sustentá-lo, às vezes por anos. Está no mecanismo da mediunidade. Elas podem ser visíveis? Podem. As formas de pensamento podem ser percebidas por espíritos desencarnados e por pessoas, por médiuns videntes. Portanto, estas formas de pensamento podem ser visíveis. Em alguns casos, elas podem até mesmo ser registadas em fotografia. E o Dr. Paulo César Frutuoso fala num dos livros dele, que lá no Frei Luís, que as fotografavam coisas destas de criações mentais. A identidade da criatura será sempre conforme a energia gerada pelas suas forças do pensamento e por ela criada. Portanto, a nossa forma com que os espíritos nos veem é sempre a nossa identidade daquilo que nós pensamos. Agora vejam bem, e ninguém vive sem pensar, não é? Por exemplo, um espírito pode-se apresentar à vista de um encarnado com a aparência do que foi, das vestes, dos sinais externos e tudo. Até pode, numa sessão destas, um espírito que esteja afinidade com alguém, apresentar só uma pessoa com todo o ambiente em que ele acha que aquela pessoa o vai reconhecer e os outros não o verem. Isso está no livro dos médiuns do Allan Kardec, muito bem explicado. Portanto, tudo isto são formas de pensamento que eles criaram, são criações mentais que esse espírito criou e ele vem àquela sessão junto daquela pessoa da forma que ele entende que é reconhecido. As criações mentais ficam fotografadas no nosso perispírito. Tudo aquele pensamentozinho que a gente tem e daquela situação, ela fica lá fotografada, segundo a lei. A qualidade dos nossos pensamentos determina o peso, a cor, o cheiro e a consistência. A natureza do pensamento compõe-lhe a forma. Conforme a natureza, é a forma que ele terá. A precisão do pensamento determina a configuração exata. Ora, se a gente está com o pensamento num objeto, numa situação, numa pessoa ou numa coisa qualquer, é precisamente essa fotografia que fica lá no nosso campo energético chamado perispírito. O pensamento cria a imagem fluídica que se reflete no envoltório perispiritual como num espelho. Portanto, fica ali, tal e qual, quando nós precisamos dela, ela está lá no arquivo. O pensamento toma corpo aí e se fotografa. Isto está no livro Pensamento e Vida, do Chico Xavier. Ora, as criações mentais podem criar também imagens fluídicas, consoante o que os espíritos quiserem. Portanto, eles podem apresentar aquilo que quiserem. Por exemplo, se um homem tem uma ideia de matar outro, embora o corpo material se lhe conserve normal, o corpo fluídico é posto em ação. E então, ele reproduz tudo fluidicamente. Isto está na Gênese. Tudo fluidicamente, o gesto, o ato, tudo o que planeou praticar, fica no mundo espiritual exatamente naquela forma de pensamento assim. Ele cria a imagem da vítima, a cena inteira pintada, como num quadro tal qual se desenrola no espírito. E agora a gente pergunta, há tanta gente que conhecemos ao longo da vida que dizia não matava uma mosca, não fazia nada e de um momento para o outro ele matou-a, fez uma situação menos boa a B e tudo por aí fora.
E ele criou esta situação sem a sociedade saber nem quem o rodeava, em um momento qualquer, e alimentou. E depois os espíritos que estão afins conservam esta forma de pensamento, e mais tarde ou mais cedo ela provavelmente irá acontecer, porque ela está registada no mundo espiritual. Por exemplo, a criação de objetos fluídicos. O pensamento cria esses tipos fluidicamente objetos. E se um espírito se quiser apresentar a nós ou à sociedade, o espírito avarento, ele apresenta-se com o melhor que tem, carregador, bem vestido e tudo por aí fora. Ele criou essa forma de pensamento para ele, é aquela forma que é o dele. Um militar só se sente bem com a farda e com aqueles crachás e com tudo por aí fora. Quando se apresenta, depois de morto, em criação mental, ele apresenta-se com uniformes, com a melhor arma que tiver e tudo. Tudo isto é uma criação mental que o espírito criou. Um fumante apresenta-se com cachimbo. Um lavrador é com os bois e com a charrua. Então, a gente vê nas reuniões mediúnicas na Casa Espírita, eles apresentarem-se ali há 50 anos atrás, depois vamos ver que já morreram há 50 anos atrás, e ainda se encontram ali que estão à rasca, que as vacas já não têm alimentação e tal por aí fora. Então, tudo isto é criações mentais que eles têm ainda no seu perispírito. Para o espírito, que é também ele fluídico, esses objetos fluídicos são reais. Aquilo é a realidade deles, que eles vivem no mundo espiritual. E também ainda não conseguiram entender a nova forma de vida e continuam naquela situação ali. Portanto, como esses objetos são como eram para eles a matéria, como eles viviam aqui. Existe aqui um caso muito engraçado que eu costumo falar, que está no livro Reação de André Luiz. É uma situação que dá para a gente meditar. Era um casal que vivia bastante bem, eram amigos, tinham uma filha e tal, e entretanto até que a uma determinada altura ele envolve-se com uma colega de trabalho mais nova e pede o divórcio à mulher, conforme a gente ouve aí todos os dias na nossa vida, e ela não lhe deu. E então ele criou, através da mente dele, para se ver o livro dela, porque aquelas situações levam a locais complicados, coisas, criou uma forma de se ver o livro dela que era matá-la. Ele foi viver com a outra tipa e então apanhava a dormir e ia matá-la. E criou todo aquele ambiente dentro da sua mente. Aquela forma mental é aproveitada por espíritos malfeitores, delinquentes, alcoólatras, criminosos e tal. Aproveitam para ajudá-lo a sustentar tudo aquilo, até que ele planeia todo o movimento. Mas como o mundo espiritual não brinca em serviço, aproveitou uma situação que no dia em que ele planeou ir matar a antiga esposa, ele tinha uma filha e o mundo espiritual leva a filha em desdobramento, vê, porque a cena que ele tinha elaborado estava no éter, no mundo espiritual. Leva lá a criança, quando vê a cena, acorda espantada e com medo, e era precisamente no momento em que ele estava a preparar-se para matar a antiga mulher. E ela, a mãe, que acordou, e quando acordou, espavorida com aquilo tudo, veio com uma arma na mão, mas longe de pensar que ele estava para matar, e então diz-lhe ele: não me mates, eu dou-te o divórcio. Portanto, naquela altura, agora imaginem, a gente vê aí todos os dias nas nossas televisões e jornais, pessoas que matam mulheres, ou mulheres que matam homens, eu sei. Portanto, tudo isto é planeado e o mundo espiritual ajuda, não é? Agora, este caso está interessante, só trago um pequeno certo, vão lá ler, porque está lá escrito na íntegra, no capítulo 14 do Ação e Reação. Outras coisas das criações mentais que também acontece bastante entre nós é na gestação frustrada. Há casos de mulheres que
suponha que estão grávidas, mas não estão. Portanto, não há espírito reencarnado ali. Não há espírito para reencarnar. Em todos estes casos, em que há formação fetal, sem que haja a presença de uma entidade espiritual, o fenómeno obedece aos moldes mentais da mãe. Ora, a mulher criou aquele molde mental que queria ter um filho muito e criou aquela forma mental que vai criando nela. E então, isso ocorre com mulheres que realmente tiveram problemas no passado, com gestação, e então têm o centro genésico variado. Ora, isto relata na obra Evolução em Dois Mundos, que é o desejo dela é tão grande que ela consegue movimentar através da mente as células reprodutivas através do magnetismo da sua mente e consegue formar, com esse auxílio da célula espermática, um embrião frustrado. E depois a gente às vezes ouve dizer que abortou, que estava morto, chegou à hora de nascer bem morto, chegou a não sei quanto. Não havia lá espírito. Portanto, nestes casos também é criações mentais da mãe. Criações mentais podem ter influência na gravidez. E diz-nos no livro Deixa-me Viver, do Luís Sérgio, um livro muito bom que eu aconselho a lerem, que o pensamento e a atitude da mãe, assim como o da família, pode interferir muito no desenvolvimento do feto, da criança. Portanto, as criações mentais daquela gente à volta daquela mulher que está para ser mãe, ou quer um menino, o outro quer uma menina, o outro não quer nada, o outro não é tempo, o outro é não sei quanto, podem interferir, porque o feto que está ali é um espírito, não é uma coisa abstrata. Aquilo que está ali, a partir do embrião, é um espírito. E o pensamento de certas mães, pela rejeição da gravidez, chega a asfixiar. Então diz o Luís Sérgio que há muitos casos de espíritos que sentem que a família ao seu redor não tem condições ou não é aquilo que eles próprios suicidam-se com o cordão umbilical no ventre da mãe e nascem mortos. É um livro também que eu aconselho muito a ler. Na memória das nossas casas, criações mentais das nossas casas. Muita gente diz, eu havia de fazer uma limpeza à casa, havia de fazer uma limpeza com a ruda, havia de fazer uma limpeza com as coisas. A limpeza tem que ser feita através do pensamento e daquilo que a gente leva para lá nos nossos pensamentos. O nosso padrão vibratório de uma casa tem relação direta com os seus moradores. É consoante os nossos padrões de vida, é consoante o ambiente. O conjunto dos pensamentos, sentimentos e estados de espíritos, condições físicas, anseios e intenções dos moradores ficam impregnados nas paredes. Agora a gente imagina, fica impregnado nas paredes, mesmo que a gente saia daí a ver determinadas casas que há pessoas que não conseguem morar lá. Vão para lá e depois, porque existe lá os fluidos destes pensamentos. As paredes, os objetos, a atmosfera da casa têm memória e registram as energias dos acontecimentos e dos estados de espírito dos seus moradores, assim como as brigas, as discussões e tudo por aí fora. Portanto, gente, esta casa, neste momento, está a funcionar como casa espírita. Pode vir a funcionar com outra coisa. Podem tirar o reboco desta parede, que a energia aqui dura muito tempo como energia de casa espírita. E então, daí o nosso cuidado que devemos ter com os nossos pensamentos. E as nossas atitudes nas nossas casas. Porque a casa é o ninho sagrado que Deus nos deu para nós evoluirmos, mas infelizmente para muitos não é. As criações mentais nas heranças. Isto é altamente dramático, porque o ser humano
é o que é. E ele, quando vai para o mundo espiritual, ele não muda de conduta. Como vimos atrás, isto é aqueles pensamentos, muitas vezes por séculos. E então, como não muda de conduta, como a morte não interrompe a vida, quem morre agarrado aos bens materiais no mundo espiritual continua possuído por eles. Então, aquela gente, quando parte, muitos deles não saem de pé dos bens deles. Através das suas criações mentais, eles vincam-se. Porque quando nós fazemos uma casa, por exemplo, nós ficamos vinculados a ela, porque existiu o nosso suor, o nosso pensamento, idealizámos aquilo tudo, ficamos vinculados a ela. Quando vamos para o mundo espiritual, se a gente não entender que aquilo foi uma coisa útil e que agora já não é, quem for para lá sofre algumas consequências. Inclusive até que há espíritos que provocam mal-estar aos herdeiros por causa dos bens materiais que pertenciam em vida, da forma que eles são utilizados e isso tudo por aí fora. Às vezes, inclusive há herdeiros que são assediados pelo mundo espiritual, que depois os espíritos malfeitores aproveitam todas aquelas criações mentais e então, inclusive, até causam doenças, podem causar doenças. Ainda recentemente, fomos procurados por um casal que comprou uma casa em determinado sítio, o casal era belga, e gastaram lá dinheiro e agora não conseguem lá morar. E então, na reunião mediúnica, aquilo foi uma desgraça, porque os herdeiros que aparecem todos, tal qual como tivessem aí galos uns dos outros. As criações mentais podem se materializar no plano espiritual? Temos aqui um outro relato interessante que está no livro Plantão de Respostas do Chico Xavier. E então, era um rapaz que morava num bairro pobre e ao lado dele havia um bairro de ricos com casas, vivendas maravilhosas, e ele morava num barraco. E passou ali desde criança, tinha que passar aquele bairro para ir para a escola, depois da escola para ir trabalhar. E ele idealizou na mente dele um dia fazer uma casa igual a uma que passava ao lado. E então ele cria todo este cenário na sua mente e ele casou, teve filhos e tal por aí fora, mas nunca arranjou dinheiro mais que foi para sustentar a família, né? Quando partiu para o outro lado da vida, depois tem aquela, como diz o Kardec, nós estamos naquela fase em que vamos recompor, quando ele depois já estava recomposto e que ele vê que realmente estava no mundo espiritual, na casa que ele idealizou durante a vida toda, materializou aquilo que estava ali, os espíritos materializaram para ele. Portanto, tudo isto, uma forma de pensamento criada também por nós. Ora, essas formas de pensamento, elas existem em todo o movimento, em todo o éter. Eu estou a ler agora um livro do Paulo César Frutuoso, que é Alienígenas, ou Médiuns, em que ele fala do Tesla. E fala de uma coisa interessante, que eu achei interessante. É que o Tesla, quando era criança, ele via no mundo espiritual os objetos que ele ia fazer, as peças, em diversas circunstâncias. Inclusive está aqui um pequeno certo do que eu tirei de lá. E ele, ele, quando tinha uma ideia, começava de imediato a construí-la na minha imaginação. Isto é o Tesla a falar. Era mostrada no éter, ou seja, no plano espiritual, peça por peça, um determinado engenho sobre ângulos diversos. E aos poucos eu ia encaixando como pedras no quebra-cabeça. Portanto, ele ia fazendo aquilo tudo. E até ele teve a sorte de ter um professor primário, tinha uma ferogem, que era um tipo... E o professor começou a gostar muito dele e ele nas horas vagas ia para lá e ele deixava-o fazer aquelas coisas. E ele começa a fazer determinadas coisas que o homem achou interessante. Portanto, tudo e daí nasce aquele gênio.
Ele depois acrescenta: o engenho girava no ar, dando o ensejo a verificar todo o seu contorno, a engrenagem interior e o seu funcionamento. Portanto, tudo aquilo era apresentado já a ele. E depois ele conclui: as minhas invenções funcionavam como as imaginei e planeei, durante cerca de 20 anos e não houve uma única exceção que ele não conseguisse pôr a trabalhar. Depois tem lá a história da vida dele, que é interessante, mas ao mesmo tempo dramática, como é que se manipulam momentos destas, que ele depois vai para os Estados Unidos, ele ficou sem pai, muito novo, ele vai para os Estados Unidos, e aí desenvolve todo o seu potencial, e depois inclusive foi trabalhar para o exército, e é que foi o fim dele, porque ele depois, quando cai na realidade que era aquilo, ele morre na miséria. Mas está lá a história interessante, uma história interessante, não é isso que vamos contar isto, mas isto é para a gente ter uma ideia do que existe no mundo espiritual. Só que nós vivemos a nossa vida preocupados com o trabalho, preocupados com a família, preocupados com o Cristiano Ronaldo, preocupados com as festas, preocupados com tudo, e não paramos para absorver estas coisas, porque isto está ao nosso alcance também, não é só do Tesla, embora ele e o Einstein também têm coisas parecidas que funcionavam, e outros, como Marconi, e outros, são histórias muito interessantes também. Ora, a criação mental após a morte, no plano espiritual, não há como criar máscaras. Nós lá somos exatamente aquilo que idealizámos e que fizemos durante a nossa vida, pensámos, criámos, tudo aquilo, as nossas criações, elas acompanham-nos para o mundo espiritual, como nós levamos numa penny os nossos estudos. Portanto, tudo isto acompanha-nos. E esses pensamentos, todo o pensamento cria uma série de vibrações correspondentes à natureza da criação mental, e que origina que algumas entidades no mundo espiritual caiam nas regiões travosas e fiquem desfigurados, conforme a gente vê descrito nas obras espíritas, que há. Portanto, são pessoas que tiveram uma vida desregrada, e aquelas criações mentais levaram-nos àquelas circunstâncias. Quem teve uma vida ativa, uma vida elevada, tem outro tipo de criação mental mais elevada. Está no livro Libertação. Elas permanecem após a morte, como têm origem no pensamento, que é fluido cósmico universal, mantém-se intactas as emanações na sua fonte, adquire propriedades e características que permitem distingui-las umas das outras. Ora, todos nós somos individuais perante Deus. Cada um de nós tem a nossa criação mental. Podemos estar juntamente com milhões de espíritos no astral, que a nossa forma de pensamento está diferenciada do outro, embora possa ter alguma coisa em comum. As criações mentais possuem individualização, que a morte não apaga. É isto que eu estava a chegar. Esses caracteres que podem persistir por longos anos após a cessação da vida física. Nós podemos estar no mundo da erraticidade com estas formas de pensamento, positiva ou negativa, durante N anos, e daí depois é consoante isso a nossa reencarnação. Esse fluido próprio envolve cada criatura e a acompanha em todos os momentos, como a atmosfera da Terra, portanto, que acompanha a Terra. Essa se acompanha-nos, diz o Kardec em Obras Póstumas, na página 108. É um livro que nós estamos a estudar lá, muito interessante também, Obras Póstumas, e há muita gente que considera estes livros de Kardec secundários. Mas aqui, e a Revista Espíritas, aquilo é a base onde germinou a doutrina. Portanto, é muito importante o estudo destes livros. Ora, a fixação mental dos espíritos dá N coisas. Quando reencarnamos, eu só trouxe aqui uma, porque eu conheci, na minha juventude, conheci um caso destes. Ora,
tal acontecimento pode ser consequência de uma plastia mental do espírito encarnado que, tendo trucidado alguém em vida anterior, depois que o remorso toma conta da sua mente no mundo espiritual. Ora, quando nós fazemos algo positivo ou negativo, neste caso foi cortou a cabeça a alguém, fica registado no nosso perispírito, como vimos atrás, que fica fotografado. Quando nós reencarnamos, se nós não conseguimos desligar daquilo, reencarnamos com isto no nosso perispírito. E isto torna-se real. E então o espírito faltoso passa a alimentar a imagem da sua vítima, junto à estrutura do seu perispírito, e deixa-se dominar pelo estigma mental, imaginando que está a ser perseguido pela vítima, acabando por forjar a região mental da cena. E nós também, nas sessões mediúnicas, encontramos muitos espíritos que, do outro lado da vida, que nos dizem, chegam apavorados, que estão a ser perseguidos, muitas das vezes, por criações mentais que eles fizeram, de situações que eles tiveram na vida. E então aquilo é chamada sombra. Eles são perseguidos pela própria sombra. E não está ali entidade nenhuma a persegui-los, são eles. Mas neste caso, somos nós que criamos todo este criação mental e quando reencarnamos, ela manifesta-se. A forte imagem virtual interfere na formação do feto, a gestação, originando o nascimento de criança com duas cabeças, sendo que uma é o cérebro e a outra é um produto plástico ou fixação mental. E isto acontece, só que antigamente as crianças andavam com isto. Hoje a medicina, mal que elas nascem, isto é logo tirado e elas depois ficam na incubadora mais uma semana ou duas ou três e isto é tudo. Nossa medicina está muito avançada. Isto está no livro Transtorno Mental do Manuel Filomeno Miranda. Mas há séculos atrás isto acontecia com muita frequência. Criação mental dos ovoides. Também já ouviram falar de ovoides. São emoções e pensamentos doentios ou vingativos de espíritos que partiram para o outro lado com vingança de alguma coisa. E então eles ficaram presos àquela imagem dali e criaram à volta deles aquele casulo, aquela fixação mental. E então vão perdendo o perispírito e vão se formando em ovoides. Ele diz que os ovoides, em geral, fixam a sua mente mental naquele que tem afinidade vibratória, transformando a mente no hospedeiro ou parasita. Portanto, a mente dele é que é o hospedeiro e parasita ao mesmo tempo, no círculo vicioso de culpa, ódio e remorso. E então estes espíritos podem ficar ali anos nesse sistema e perdem o seu sistema perispiritual. São espíritos que causaram crimes hediondos contra a humanidade que depois não suportam a visão, porque quando chega ao mundo espiritual é-nos apresentado o filme daquilo que a gente faz. E estes espíritos pensaram que tiveram a fazer muito bem à humanidade e quando chegam ali é apresentado que é precisamente o contrário. E eles não aceitam, e como não aceitam, fecham-se neles e ficam à volta deles pela culpa, por remorso, tudo por aí fora, fecham-se e ficam em ovoides. Não é sobre ovoides que vamos falar hoje, mas é só para dar uma coisa. Ora, as formas obsessivas também causam doenças. Muitas das vezes as criações mentais nossas são de tal maneira fortes e de tal maneira intensas no tempo e no espaço que nós próprios nos obsidiamos a nós próprios e criamos à nossa volta uma quantidade enorme de formas de pensamento e como vimos que tem cheiro, peso e cor, os espíritos afins aproximam-se de nós e causam a obsessão, portanto, causam estes coisas. Há casos em que eles conseguem bloquear os centros de força de tal maneira que especialmente o centro coronário e cerebral ficam
impactados por eles, tal qual como uma veia entupida. Portanto, nós é que criámos essa situação. As criações mentais também podem causar doenças por simbiose. Podem, quando nós temos o catálogo das doenças, conforme o mozinho meu diz, quando nós pensamos que estamos doentes, ainda estamos. Quando nós vemos o outro doente, eu também tenho isto, o outro também tem aquilo, e vai criando uma criação mental à volta dele, que aqueles espíritos afins doentes vão se aproximando daquela pessoa, vão sugando a energia, ele vai ficando doente, e depois vai ao médico, faz exame do A, o B ou C, e antes dela se materializar não existe lá nada. Portanto, também é doença por simbiose. Para a nossa criação mental, somos nós que atraímos isso. E então é muito fácil, principalmente quando a gente vai a um posto médico, toda a gente está doente. Eu também tive isto, o outro também tive o outro também tive não sei quanto, o outro fez a operação tal. Está-se tudo a gravar daquilo que devia se calar, não é? Portanto, há pessoas que fizeram N operações, que só falta ir para o Guinness. Pelas criações. A doença é sempre mais importante que a doença. Exatamente. Se tu tiveste uma dor numa perna, não tive nas duas. Pelas criações mentais, somos identificados no mundo espiritual, não é? Portanto, o teor dos nossos pensamentos, somos identificados no mundo espiritual. Por exemplo, quando a gente temos nervosos, sai lavaredas pelos nossos orifícios todos, não é? Portanto, tudo isso é compactado em nós e o mundo espiritual está logo alerta para nos ajudar. Quando há uma brigazinha aí na rua, insignificante, aquilo se começas a juntar, a gente começa a juntar, cada um leva 2 ou 3, aquilo entretanto está formado ali uma caldeirada ali, porque a atração é momentânea, mas impacta aquilo tudo logo, né? E então o que é que eles querem? Aproveitam-se dos fluidos nossos, porque nós também fervemos através do nosso chakra e também atraímos também esse tipo de energias, né? Porque todos nós temos fotografado lá atrás. Quando estamos em harmonia com a vida, libertamos a cor rosa do amor, o verde da esperança, o azul da fé, o amarelo do conhecimento, etc. E é para aqui que a gente tem que ir. Senão, a gente andamos aí de gatas qualquer dia. O pensamento é a nossa identificação, é o carregador das nossas emoções, determina o nosso estado de saúde e determina as nossas ações. Portanto, o pensamento é vida, que já dizia o Chico Xavier no livro que escreveu. Isto está precisamente no Pensamento e Vida. As criações mentais e os seus efeitos na oração. Isto tem um efeito extraordinário na oração. Já o Chico dizia que o poder da prece está no pensamento e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Depende de nós, da nossa sintonia, da nossa forma de vida. E então, eu trago-vos aqui só um excertozinho científico de um cientista que eu tenho estado a seguir, que é o Dr. Andrea Nenberg, que tem estudos maravilhosos sobre, ele é psiquiatra, e sobre os assuntos da mente, porque nós espíritas também devemos ir à modernidade, não é só os livros antigos. E então, ele tem uma obra, tem várias obras, mas ele tem um artigo, eu fui buscar isto, das pesquisas médicas, em que está muito mais avançado do que muitas vezes a gente imagina, né? A respeito da oração, o que é os efeitos que ela tem na saúde. Até eles, nas universidades, nestas universidades de Barcelona, Estocolmo, Londres, Massachusetts, Califórnia, Washington e outras, eles têm um grupo que fazem um estudo desde 2008, em que já estudaram mais de 40 mil pessoas e os resultados são maravilhosos. Isto doentes. Este tipo é um psiquiatra, mas médico. E então são maravilhosas. Daí é importante nós rezarmos bastante por quem está doente. E até eu trago um pequeno exemplo que ele tem na universidade dele, de 2 grupos de doentes em que eles separaram lá na universidade dele, em que cerca de 1.800
com oração e cerca de 1700 e tal sem oração. Ele separou os grupos e ao longo destes tempos todos ele conseguiu colocar estas pessoas. Então, o primeiro grupo teve em média de 1 a 4 semanas e teve em média, o primeiro grupo, que é o da oração, teve em média entre 3,5 a 5 de mortes. O segundo grupo, sem oração, teve em média entre 4 a 10 semanas. Vejam só a diferença de internamento, só a diferença que existe aqui. E 28% de mortes. Porque o que eu quero chamar a atenção é a força que a oração e dos fluidos que a oração transmite. Nós rezarmos por alguém que está doente é muitas das vezes um medicamento superior ao que o médico dá, porque ajuda também o desenvolvimento do medicamento e ajuda o mundo espiritual a aproximar-se daquelas pessoas. Quantas vezes é que eles estão nos hospitais e os espíritos querem se aproximar e não conseguem chegar lá pelo ambiente psíquico da família? E a nossa oração ajuda a desmaterializar esses miasmas e a que chegue lá. O relatório é muito interessante de ler, é muito grande, mas é muito interessante de ler. Trago aqui outra situação. O Allan Kardec também nos fala nisso, no livro dos Espíritos, na questão 662. O espírito de quem ora e atua pela vontade de praticar o bem atrai a si os bons espíritos e estes associam-se ao bem que ele deseja fazer a outrem. A si e a outrem. Portanto, a oração atrai a nós, pela nossa vibração mental, os bons espíritos. Os bons espíritos vão onde o nosso pensamento ou o nosso desejo quer que ele vá. Porque é através dos nossos fluidos que eles criam caminho para ir lá. E então é importante. Se a prece for ardente, sincera, terá sempre auxílio dos espíritos benfeitores, que virão dar ao doente a força de que necessita e o seu corpo, a força que necessita o seu corpo e a alma. E isto diz-nos Kardec na questão 662 do Livro dos Espíritos. O André Luiz, no Mecanismos da Mediunidade, diz-nos que a mente na oração pode ser comparada a uma flor estelar. Agora a gente imagina que é que deve ser uma flor estelar. Aberta ao infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. A oração, os nossos fluidos, através das criações mentais, é de capital importância para todos nós e para quem nos rodeia e para tudo. E quando nós imaginemos que criamos, através da oração, uma imagem dessas que está aí. Portanto, a forma de pensamento que nós criamos através da oração, ela faz milagres muitas das vezes. Porque é que Fátima, vão pessoas que dizem, então fui para lá e saí curada. Não foi o milagre que aconteceu, foi a fluido da oração que fez com que os bons espíritos viessem ali atender aquela pessoa, estava na altura de ajudar. Portanto, o exemplo, quando uma multidão de pessoas se reúnem em oração à altura da vida, emite pensamentos de natureza elevada, criam uma aura luminosa, porque o foco mental daquela gente toda é Deus, é o bem-estar de todos. Logo, as criações mentais são de teor elevado. E é aí que nós temos, esse é o caminho que nós temos que seguir. É os nossos pensamentos ter teor elevado e não termos aqueles pensamentos que não nos levam a lado nenhum. A conclusão disto tudo, Chico Xavier ensinou-nos que a mente humana é um campo de batalha silencioso. Vejam só esta bonita mensagem. Cada pensamento é um convite. Abre portas para esperanças espirituais afins, sejam elevadas ou perturbadas.
Os seus pensamentos constroem o seu mundo, visível e invisível, definem as companhias espirituais que o cercam. Cada ideia, cada intenção é um voto silencioso na direção do futuro que você deseja viver. Está o Chico Xavier no livro Pensamento e Vida. Portanto, é isto que eu trazia hoje para nós. Espero que tenha estado à altura e vamos, a partir deste momento, encarnados e desencarnados, e os internautas e toda a gente, controlar o nosso pensamento. Porque o nosso pensamento é o nosso futuro, como Chico Xavier disse naquela bonita mensagem. É importante isto. Muito obrigado a todos e bem-aja. Obrigada a nós. Gostava de colocar uma questão, não sei se alguém quer aproveitar para colocar uma questão. É fácil distinguirmos uma forma de pensamento de um ser espiritual real? Dizem os médios videntes que não. É mais fácil sermos enganados. É mais fácil sermos a diferença. Pela característica que tem, quando ela se apresenta ali, a característica que tem é a característica, muitas vezes, de um ser real. Tal qual como na cabeça ou numa perna. Antigamente nasciam muitos seres com 3 pernas. Eu conheci um senhor com 3 pernas e viveu a vida dele toda tinha uma perna enxergada. São situações conforme nós vimos aqui, que a doutrina espírita nos revela em diversas obras. São crimes hediondos que nós praticámos no passado e que não conseguimos desfazer aquele módulo. Continuamos no mundo espiritual com aquela forma de pensamento fixa e reencarnamos com ela. Que a medicina diz que é o gênio parasita, porque não conhece esta parte. Portanto, é o conjunto das duas coisas. Fisicamente é uma coisa e espiritualmente é outra. Pois, há muitos médicos espíritas que já acreditam e já veem a situação até nas ecografias e eles depois, quando a criança nasce, já está tudo preparado para o ato, para consumar o ato. Já está toda a gente aqui com medo da atenção. Nós estamos até aqui, tivemos pensamentos positivos. Quem quer? Claro. Isto vale. E no bem, e quando vem alguma coisa menos boa, diz: eu não quero nada desse pensamento. Bom, já pode continuar e a melhorar cada vez mais. Temos que aproveitar o tempo que nos resta deste lado para começar a preparar o nosso futuro cá e lá, não é? Não é mais. Nós somos o resultado dos factos que vivemos nesta vida. Futuramente, somos o resultado disso. E quando chegarmos lá, depois temos algumas arestas limadas e tal, mas se calhar vamos estar lá há pouco tempo. Ainda temos tempo para mais. Ainda esta semana tive informação, não sei se vocês tiveram essa informação, uma criança do 11 de setembro, neste momento tem 7, 8 anos reencarnada. Eu vi. E ela relata, inclusive aos psicólogos, o ato, o que é que fazia, onde estava e tudo por aí fora. E, inclusive, há pessoas vivas, que no dia não estavam no edifício, que confirmam que aquela pessoa que fazia aquele trabalho e que estava ali naquela vida. Agora, Os pais até ficaram muito assustados. Os pais até o 2011 foi ontem. Foi muito rápido. Já tem 7, 8 anos, quer dizer, para mesmo muito há casos feitos. Mais perguntas, não há? Eu fiquei confusa com uma parte que, no começo, logo que falou que há pessoas que, quando desencarnam, se veem como animais. Isentos. Porque aquela pessoa fica petrificada, com o pensamento dela fica petrificada, que ela cai naquela situação. E como ela, em vida passada, teve uma encarnação daquelas, ela volta àquela situação. Portanto, ela cai energeticamente. O espírito continua com o mesmo conhecimento, com os mesmos
tudo do que no passado, porque não retroga. Só que a forma, isto estamos a falar na forma, Só a forma. a forma do perispírito. Muitos espíritos usam isso para assustar, né? Eles se transformam, porque eles falam, né? Para não pensar e se transformam em qualquer coisa que eles fizeram. Agora, nesse caso é outro. Vamos dar aqui um exemplo para se perceber bem. Embora o Zé Catinha tenha explicado muito bem. Se hoje aparecesse aqui um ser com a tal farda do exército e os 2 dedos assim metidos ou a mão, ou como é que era, e com aquele chapéu característico, e nós víssemos esse ser, o que é que nós dizíamos? Que era Napoleão que se tinha aqui apresentado. Porquê? Porque ele tinha plasmado aquela ideia. Não quer dizer que esse espírito, eu desconheço na totalidade quantas vezes ele já possa ter reencarnado ou não quer dizer que esse espírito não tenha tido já outras existências físicas. Mas ele, para se mostrar a nós quem é, como nós o conhecemos na história, ele vai se mostrar como Napoleão. A mesma coisa acontece com seres que estão tão desalinhados, tão perturbados, tão criminosos em determinadas ações, que plasmam aquela ideia de tal forma que eles próprios moldam o seu perispírito em formato de animal. Não quer dizer que eles sejam animal, eles são como nós, eles são espírito. Mas a própria ideia, em vez de se transformarem em Napoleão para mostrar, acabam por aparecer naquelas formas animalescas. É um automatismo. É um automatismo, assim como nós respiramos e não estamos a pensar, agora eu vou respirar. Portanto, é inerente ao ser. E há muitas pessoas que dizem muito, quando estão zangadas, as pessoas não conhecem, eu tenho força de leão, eu tenho isto, eu tenho aquilo, comparam-se a animais. Nós vamos buscar por exemplo. E eles dizem, quando me verem irritados vão saber o que eu sou e falam de facto dos animais fortes e valentes e tudo. A vida inteira se sentem assim quando se zangam perante as outras pessoas, os maiores. Este tipo de tema, como este que o nosso amigo hoje aqui nos trouxe, é de extrema importância, porque lá está, nós do lado físico temos esta janelinha, um dia nós vamos regressar, isso é inevitável, está prometido, quem chega vai. Só que nós esquecemos destes assuntos e, ao despertarmos para eles, nós começamos a ser mais proativos na qualidade de quem nós somos, inclusivamente a este nível, não é? E isto já nos está a formatar a nossa qualidade de vida física e a nossa qualidade de vida espiritual. E mental. Mental, portanto, diária. E durante a noite nos desdobramentos. Portanto, tudo isto é de crucial importância. Quando isto chegar às escolas, acaba a guerra, acaba os suicídios, os homicídios, porque as pessoas passam a ter conhecimento da realidade, não é? Mas não é lucrativo. Não é tão fácil, não tão depressa. Mas não é impossível e o caminho vai ser claro. O caminho vai ser esse, mas ainda vai demorar bastante. Tanto que hoje temos aqui uma pessoa a fazer uma exposição sobre isso e não está aí com a fogueira. Está bonito, hoje não vamos pôr uma fogueira, está bem? Portanto, a humanidade demora, mas avança. Demora, mas avança. Muito bem. Nós queremos agradecer pela sua vinda e apresenta-nos, deixe-me dizer, apresenta-nos sempre temas que nos deixam aqui muito que pensar e nós adoramos aprender consigo e agradecemos-lhe imenso. Muito obrigado. Pronto. Isto é apenas pequenos estudos que eu faço e que vou apontando lá nas folhas de papel e depois passo. E venha sempre partilhá-los connosco, que nós agradecemos. Pronto, vamos então encerrar aqui esta parte. Vamos depois continuar aqui com os nossos trabalhos. E antes da Cristina vir aqui ler os avisos, vamos só despedir-nos do pessoal lá em casa e vou pedir, se não se importa, de fazer uma prece de encerramento destes trabalhos e de nos despedirmos, está bem? Exatamente. Obrigada. Vamos elevar o nosso pensamento onde quer que nós estejamos, porque Deus está em todo lado e o fluido cósmico universal está à nossa volta, conforme acabamos de ver e de ouvir, e vamos elevar esse pensamento de luz, de paz, de harmonia
e vamos levar o que há de melhor em nós ao nosso planeta, aos nossos companheiros, ao nosso ambiente diário, a todo os nossos locais que nós frequentamos, aquelas pessoas que ainda têm alguma dificuldade em entender estes casos, mas vamos pouco a pouco levar o que há de melhor em nós, que os espíritos benfeitores se encarregarão de moldá-los essa situação. E vamos pedir à egrégora desta casa, que nos acolhe, vamos pedir humildemente ao nosso Mestre Jesus, à nossa Santíssima Mãe Maria, que nos possa envolver a todos e que possa envolver todos os nossos ambiente e que nós possamos, a partir de hoje, refletir um pouco mais sobre o nosso pensamento e também aceitar a crítica do nosso companheiro do lado, sem revidar, entendendo que ele está no processo dele e cada um de nós vai, pouco a pouco, paulatinamente, elevando o nosso padrão vibratório, e é esse o caminho que nós temos que seguir. Vamos agradecer a todos os mestres que vieram à nossa frente, que trouxeram este aprendizado, e que ele possa fazer morada em cada um de nós, e que nós possamos fazer uso dele dentro da medida do possível, e que possa nos ajudar na nossa evolução, porque ela é eterna. E quando nós partirmos para o outro lado da vida, encontraremos lá pessoas, espíritos que nos acompanharam e que sintonizam connosco vibratoriamente, que também eles possam ser ajudados e que possam, de alguma forma, contribuir para a nossa evolução. Que Jesus, nosso modelo e guia, possa envolver todos nós, possa envolver este espaço e as pessoas que aqui trabalham incansavelmente, para que ele possa ser um farol de luz, a levar a mensagem riquíssima que o nosso mestre Kardec nos trouxe atrás e que nós possamos fazer uso dela o melhor possível para nós e para a nossa vida e para todo o que nos rodeia. Muito obrigado a todos, bem-ajam, que nós precisamos ser sempre amparados por vós, hoje e sempre, em todos os momentos da nossa vida. Obrigado. Obrigada a nós. Vamos despedir então, lá em casa, tudo de bom, para a semana a mais. E já sabem, vão às casas espíritas, que é sempre diferente. Boa semana.